Olá, eu sou Daniele Simões e começa agora mais um Você e o Livro. E o bate-papo de hoje é com Yuri Andreas Reblin, um dos organizadores do livro Super-Heróis, Cultura e Sociedade, lançamento do selo Ideias e Letras. Yuri, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, muito obrigado. É um prazer estar aí com vocês nessa manhã e poder falar um pouco então sobre esse projeto tão singular que é o livro Super-Heróis, Cultura e Sociedade. Fala pra gente, Yuri, como é que surgiu a ideia de organizar esse livro, que é também uma parceria com Nildo Viana? Em primeiro lugar, tanto eu quanto o Nildo somos fãs incondicionais de histórias em quadrinhos. E assim como praticamente todos os autores que participaram dessa coletânea. Então, acho que a primeira motivação de organizar um livro que tematizasse super-heróis e sua relação com a cultura, a sociedade, o mundo em que vivemos, foi uma motivação subjetiva. Agora, a ideia mesmo de organizar efetivamente esse livro, ele surgiu racionalmente, digamos assim, de diversas motivações. E eu vou destacar algumas delas, né? Primeiro, faltava, e eu acho que ainda falta em grande parte no mercado editorial e até na academia, obras que abordem analiticamente temas da cultura pop em geral, e em especial histórias dos super-heróis, né? A segunda motivação é a erupção de eventos relacionados à cultura pop em todo o Brasil, né? Ano passado, o Rio de Janeiro, por exemplo, sediou a primeira convenção de quadrinhos. Em Minas Gerais isso já acontece há algum tempo, no Nordeste também. Esse ano, no sul do Brasil, todos os 3 estados estão realizando convenções de quadrinhos. Isso sem falar também nos eventos anime, que atraem jovens, crianças, adolescentes e adultos, né? Eventos que falam sobre a cultura japonesa. E a terceira razão ou motivação é a crescente ampliação tanto do mercado quanto da própria produção de filmes, desenhos, desses personagens, né? E eu acho que a questão que esse livro ele quer fomentar é a seguinte: quais são as possibilidades, as potencialidades e os limites, então, que esse gênero literário, a superaventura, provoca, promove e enseja nos seus leitores e leitoras. O livro ele traz textos de vários autores. Como é que vocês fizeram a seleção desses textos? Pois bem, a seleção dos textos não foi bem uma seleção dos textos, eu diria antes foi uma seleção dos autores. E o critério de escolha de quem participaria com a gente foi a trajetória e o envolvimento de cada autor com o assunto, né? Os autores que participam dessa coletânea são pesquisadores que, de longa data já, se ocupam com as histórias dos super-heróis e, num sentido amplo, com as histórias em quadrinhos em geral, dentro da academia e dentro de suas áreas de atuação, né? E eu acho que isso torna o livro interessantíssimo de ser lido tanto por aquele que é fã de quadrinhos, quanto para o público em geral, professoras de escolas, pesquisadores de diversas áreas, verão como os quadrinhos e as histórias dos super-heróis abordam temas atuais, complexos, e também eles podem ver quais são as potencialidades dessas histórias para sabermos mais, a partir delas, sobre nós mesmos, né? Aqueles que pensam que histórias em quadrinhos e histórias de super-heróis são apenas coisas de criança, né, como se diz, podem se surpreender. A obra traz um capítulo especialmente dedicado à relação entre os super-heróis, a cultura, a religião e os valores morais. Qual que é a tônica disso tudo, Yuri? Eu diria na seguinte perspectiva: as histórias dos super-heróis, elas são especificamente isso, histórias. E enquanto histórias, religião, arte, cultura, economia, política, valores e tudo aquilo que constitui o nosso universo simbólico, isto é, o mundo em que nós vivemos, é transportado para dentro das histórias em quadrinhos. Contar histórias é o jeito de nós dizermos para nós mesmos como percebemos o mundo em que vivemos, o que esperamos, o que tememos, né? Isto é, trata-se de uma leitura de mundo, visto que a gente também aprende quem a gente é
e o que a gente é a partir das histórias que são contadas para a gente. Isto é, do que nos é ensinado e das experiências que nós vivemos, nós aprendemos quem somos e por que somos o que somos. E os super-heróis aqui, eles se tornam particularmente interessantes porque os super-heróis, eles expressam o heroísmo, né? Então, tudo aquilo que esperamos que um super-herói, aliás, um herói seja, isto é, altruísta, corajoso, todos os valores que estimamos como nobres, o arquétipo de herói em geral, né? Ele carrega isso. E o super-herói, ele não é só um herói, mas ele é super. E nesse aspecto, se a gente olhar com atenção para as histórias, a gente vai poder identificar muitos elementos imbricados, muitos elementos religiosos imbricados. Ou seja, cultura, religião e valores morais, eles vão se fundindo e se confundindo, não apenas nas histórias que são contadas, mas na própria constituição do personagem. Esse foi o bate-papo com Yuri Andrés Reblin, um dos organizadores do livro Super-Heróis, Cultura e Sociedade, lançamento do selo Ideias e Letras. Se você gostou do livro e quer adquirir um exemplar, é só entrar em contato conosco pela Central 0800 16 0004. A ligação é gratuita. O Você e o Livro fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais lançamentos para você. Até lá!